Como todo dia, hoje temos muitos assuntos, mas o jornalismo, especialmente na charge, me ensinou a usar o poder de síntese, então vou tentar definir, pelo menos nessa abertura, tudo em uma única palavra. A palavra do dia é golpe. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, um ser humano que anda bastante chateado com a pandemia e que, passada essa crise, se sobreviver, vai procurar terapia para resolver o remorso, a culpa de ter ficado em casa para não votar no PT. Se você é novo por aqui, eu defendi minha vida inteira até acontecer o Bolsonaro, que nunca votaria em gente ou partidos que desviam dinheiro público abertamente. Então sim, eu fiquei em casa, mas a meu favor, um adendo. Quem me acompanha sabe que eu também critico o Bolsonaro há 10 anos. É fácil achar online. Eu jamais votaria e nunca votei nele. Mas cometi o grave erro de não votar contra. Eu estava descrente da política, não quis participar daquele pleito. E não era só isso, eu não acreditei no poder dele. Eu vi o Bolsonaro com aquela linguinha presa, falando besteira. Um cara que em 30 anos no Congresso nunca fez nada. E só pensava uma coisa, que eu já disse várias vezes aqui. Vai tomar um baile. Se for eleito, vai ser enquadrado, vai ser comido vivo pelas raposas velhas do Centrão, que por sua vez levam pichuleco, tem sede de emenda parlamentar para mostrar serviço na região e ganhar comissão, tem sede de cargos, também por razões republicanas ou não, mas no final das contas sempre estiveram subordinadas aos interesses das elites e daquele ente chamado mercado. Eu não estou aqui buscando redenção, ainda é uma democracia. Votar errado ou não votar tem que ser perdoável, até porque a gente precisa dos votos da maioria para tirar um grupo do poder, concordam? O absurdo é qualquer um que tenha um dia apoiado continuar apoiando um líder incompetente e autoritário. Absurdo é ter a irresponsabilidade de continuar apoiando especificamente uma política genocida de combate a uma pandemia. Eu vou falar de golpe. Mas com ou sem ameaça de golpe, Bolsonaro já foi longe demais. Eu realmente não imaginava que a Faria Lima fosse tão estúpida, ou que nos interesses globais da China ou dos Estados Unidos, o Brasil tivesse uma posição tão medíocre. Eu vejo gente inteligente, com dinheiro e vivência internacional, que leva o Osmar Terra mais a sério do que a Organização Mundial da Saúde. E não estou falando do pequeno empresário desesperado porque o lockdown é a morte do seu negócio. Eu tô falando de gente do nível do velho da van, do Justus, do dono do Madeiro, que acharam que daria para tocar a economia e ao mesmo tempo deixar o vírus fazer seu trabalho. Não dá. Agora até que tem gente acordando. Economista começa a pressionar, alguns empresários, diplomatas, mas nos últimos 2 anos o bolsonarismo criou raízes. Não vai ser lavado com mangueira pro esgoto da história. Se fosse para acontecer, já deveria ter acontecido. Não é possível que ainda não tenham aberto impeachment contra ele por falta de apoio político e popular. Não depois de 315 mil mortes e a gente aqui sem vacina. Ah, tem uns 30%. Impossível falar em impeachment. Eu mesmo achava que não havia o que fazer, porque essa seria uma realidade impossível de se mudar. Estou pensando diferente. Hoje eu já penso o seguinte: se não tem clima, todas as pessoas com mais de 2 neurônios e que não estão lucrando com essa situação deveriam se juntar numa ampla campanha de conscientização para tentar resgatar essa base de apoio e trazer para um projeto de Brasil que respeite a vida, a democracia e, por que não, a economia. Não estamos em 64. Não existe ameaça comunista da União Soviética. Não existe interesse dos Estados Unidos em ditaduras militares no subcontinente. Ontem, Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa por uma única razão: não conseguiu que as Forças Armadas manifestassem apoio político ao seu governo, que está mal das pernas. Ele queria Exército, Aeronáutica e Marinha dando a senha da conta do Twitter para o Carluxo, se me permitem um exagero quase poético. Mas nem com 6 mil militares ocupando cargos no governo, Bolsonaro conseguiu aparelhar o Exército. Conseguiu apoio, não aparelhamento. Ao demitir o general Fernando Azevedo e Silva, e em consequência disso, os 3 comandantes militares entregarem seus cargos, já está aberta a crise entre Forças Armadas e governo. E essa crise só pode terminar de 2 formas: com os militares dizendo um sonoro não a esse presidente e continuando no seu papel constitucional de defesa do Estado, não da figura do Jair, ou, e é o que o Bolsonaro quer,
com os militares dobrando o joelho, dizendo amém e abrindo caminho para o seu autogolpe, que pelo que se deduz passaria pelo não reconhecimento das urnas em 2022, o que só seria possível com o apoio do Exército, ou com o motim de todas as polícias militares dos estados, o que também tudo indica vem sendo considerado por muitos loucos aí pelo país afora. Inclusive, sustentando essa tese, temos o líder do PSL na Câmara, que tentou emplacar um projeto de lei que concederia ao Bolsonaro, durante a pandemia, poderes excepcionais que são previstos na Constituição para casos de guerra. Não rolou, mas a mensagem é clara. Ele, Bolsonaro, continua apertando o nó. Ele quer tirar dos governadores e dos prefeitos o poder de tomar iniciativas que estão salvando vidas. Ele quer superpoderes, entre eles, se a lei passasse, o que talvez realmente importasse mais, que é o controle direto das polícias militares sem os governadores. Em resumo, é golpe. Eu gostaria de estar mais otimista em relação à reação da sociedade brasileira como um todo. Mas por que nós estaríamos, não? Nunca, desde a redemocratização, os 3 comandantes militares saíram juntos do cargo, está em tudo quanto é jornal. Mas o mercado, para variar, está em silêncio. O vice-presidente, que é general da reserva, está dizendo, não muda nada, imagina. Se não muda, por que mudaram as lideranças militares? Não são um único corpo altamente disciplinado? O Congresso diz que vai chamar todo mundo para conversar, o ministro demitido e os chefes das 3 forças. Mas de concreto hoje, a única reação forte aconteceu no Twitter. Estamos vivendo a democracia das cartas de repúdio e do choro no Twitter. Tá lá, golpe, nos trendings. Kim Kataguiri, do MBL, tá postando, revoltado. Alguns jornalistas. Até fica no ar aquela sensação de que o Bolsonaro perdeu com essa crise, que ele tá só enfraquecendo. Mas para pensar, ele já ultrapassou todos os limites como administrador e como ser humano. Pelo menos para nós que não somos da seita. E os 30% de apoiadores estão por aí. Vou repetir, a gente tem que resgatar essas pessoas. Eu sugiro uma enorme campanha de marketing com direito a robô e infiltrados em grupos de WhatsApp para salvar esses brasileiros que sofreram lavagem cerebral. Porque está além da família, tradição, propriedade, patriotismo e igreja. Só lavagem cerebral explica. Bolsonarista tá virando cada dia mais caso de psiquiatria. Tudo bem chamar de comunista qualquer um que briga com a família real do presidente. Mas o ministro da Defesa e os chefes das 3 forças armadas estavam contra ele? É isso que eles acham? Tudo comunista eleitor do Lula? Se não for, já não passou da hora de considerar que o problema talvez seja ele, Bolsonaro? Não essas dezenas de ex-aliados? E acham ruim quando a gente compara esse culto à personalidade com o culto a uns monstros que a gente conheceu ao longo do século passado. Gente, que treva! Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, se possível. Seu comentário é muito importante, estamos numa pandemia, acredite na ciência, aguarde a vacina. Se tiver que sair, use máscara e tome todos os cuidados. E muito obrigado a você, profissional da saúde, que está indo para o 2º ano nessa luta.